Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver manutenção, dica para analisar placas de circuitos eletrônicos. Vamos lá? Nesse tutorial eu vou falar sobre um tema que é dúvida para muitos estudantes de eletrônica. É comum o pessoal perguntar como ler um diagrama, um esquema. E muitos pensam que é preciso estudar uma eletrônica especial para interpretar diagramas de máquinas ou esquemas eletrônicos de televisão ou equipamentos de som. Então resolvi comentar um pouco sobre esse tema. Primeiro e mais importante é que não existe uma eletrônica especial para analisar circuitos de qualquer tipo de equipamento, seja uma televisão, uma nave espacial ou um robô. As regras de análise continuam sendo exatamente as mesmas. Então, a primeira dica: tudo que você usa aqui no canal do Professor Bairros, você vai usar para interpretar o diagrama de uma televisão. E como você já está careca de saber, as principais leis são lei de Ohm, lei dos nós, lei das malhas e mais aquelas regras que todo mundo sabe: associação de resistências e superposição. Se você conhece essas três leis e essas regras, você é um craque na eletrônica. O Michel é um dos meus alunos mais ligados e apareceu com esse diagrama da figura, meio preocupado. Como a tensão na base do transistor tipo 41C pode ser tão alta e o transistor não explodir? Veja na figura. Ele, na verdade, queria saber a tensão na resistência de 7 ohm no emissor do transistor. Vou chamar de VR7. O raciocínio simples é 53,8 volts indicado no diagrama, menos 0,7 volts do transistor, então ele mediria 53,1 volts aproximadamente, como indica a figura. Mas será isso mesmo? O que você acha? Deixe nos comentários. Aqui vai a segunda dica. As tensões descritas no diagrama de uma máquina é para ajudar o técnico. E se está solta no diagrama, está sendo medida em relação ao terra. Sim, só para relembrar, a tensão mede a diferença de potencial entre dois pontos. Então é preciso indicar esses pontos. Na figura eu indico com traços curvos, simulando as ponteiras de um instrumento. Veja nesse circuito. Quando estamos analisando um circuito teórico, essa é a forma mais indicada. Veja que além das curvas, o desenho ainda indica onde está o positivo. Na figura é um divisor de tensão e a medição indica a diferença de potencial na resistência R2. Onde você deve colocar a ponteira positiva deve estar bem claro. Nesse caso, o sinal mais na medição. Assim, sempre que o técnico vai começar a trabalhar em uma placa, a primeira coisa que ele faz é conectar a ponteira negativa ao terra. Pode ser usando uma garrinha jacaré ou uma ponteira preparada. Fixar a ponteira no terra libera uma das mãos na hora da medição. Por isso, as tensões nas placas são todas indicadas em relação ao terra. Veja a medição indicada na placa. A tensão indicada é de menos 53,8 volts em relação ao terra. Então vem a questão: como determinar a tensão na resistência R7? Que regra usar? Não existe magia, é tecnologia. É só usar a lei das malhas. E para usar a lei das malhas, tem que montar a malha. E se nessa malha só estiver faltando a tensão desejada, a pergunta, então você está diante da lei das malhas simples, que é a mais usada entre os técnicos. Eu desenhei na figura uma malha possível. Aí surge a surpresa. Tem uma fonte de tensão no caminho, e essa fonte não está desenhada no diagrama. É a fonte de menos 55 volts. Então vou desenhar a fonte para ficar mais fácil. Então, quando você passa do terra para o conector de uma fonte de tensão, você deverá somar o valor dessa fonte na equação da malha. Ou o sinal correto, é claro. Simples assim. Eu gosto de desenhar a fonte, como fiz no diagrama da figura. Mas se você somar o valor corretamente, nem precisa desenhar a fonte. E quando tem transistores e diodos no circuito, as tensões nesses componentes são bem conhecidas. Você sabe a tensão base emissor no transistor e a tensão anodo-catodo no diodo? Claro, todo mundo sabe, é 0,7 volts, se forem de silício, é claro.
Nos diagramas não mudam, são essas mesmas. Uma dúvida do Michel é se precisa analisar se o diodo está conduzindo ou se o transistor está polarizado ou não. Ao ler um diagrama, é mais simples do que analisar um circuito. No diagrama, alguém já projetou o circuito e os diodos e transistores já estão devidamente polarizados. Então, tudo é 0,7 volts. Outra medição que eu gosto de redesenhar é a medição indicada no diagrama. Redesenhar usando o padrão de medição que estamos acostumados na análise de circuitos. Outro detalhe é acertar a polaridade da tensão negativa. Na teoria, é melhor desenhar no circuito sempre com a medição positiva. Então, vou inverter a polaridade da medição. Agora, posso levantar a equação. Uma tática para deixar a parcela da pergunta positiva é levantar a equação da malha iniciando no polo negativo e seguindo em direção ao polo positivo da pergunta, nesse caso VR7. Então, vou levantar a equação seguindo no sentido horário. Mais VR7, estou passando do negativo para o positivo, por isso mais na parcela. Mais 0,7 volts, a queda de tensão base emissor do transistor, indo do emissor para a base. Mais 53,8 volts, a tensão indicada no diagrama com a polaridade corrigida. Menos 55 volts da fonte, isso mesmo, agora a fonte negativa aparece claramente na equação. E finaliza fechando a malha, tudo isso igual a zero. Viu como ficou fácil? Agora é só isolar a pergunta, VR7. A tensão é simplesmente 55 volts menos 53,8 volts menos 0,7 volts. Isso dá 0,5 volts. Simples assim. Dá até para calcular a corrente. É só usar a lei de Ohm. Tem que usar sempre as leis, a tecnologia. A corrente é 0,071 amperes ou 71 miliamperes. Essa é a corrente de polarização do circuito de potência. Note que nesse circuito foi preciso montar a malha, porque a tensão da fonte de 55 volts está meio escondida. E mais, é uma fonte negativa. Tem que cuidar, mas na maioria das vezes dá para fazer a malha direto. Então, o Michel olhou para o circuito lá de cima, esse indicado no diagrama, e calculou direto a tensão na resistência de emissor do transistor BD140, na resistência de 180 ohm. Vou chamar VR180. Você consegue determinar a tensão nessa resistência? Nesse caso, a malha é bem simples, bem clara. E muitas vezes o técnico nem precisa desenhar a malha. Só para deixar mais claro ainda, eu desenhei no diagrama. Mas com o tempo e a experiência, esse desenho vai ser feito na sua mente. Vou seguir a partir do polo positivo da medição de tensão. A tensão vai ser menos 1,4 volts, da soma dos dois diodos. Sai no menos, ó. Mais a tensão base emissor do transistor, 0,7 volts. Olha o sinal, o positivo está no emissor. No final, inverto o resultado. Lembre, tem que isolar a pergunta. Então, a tensão na resistência de emissor é 0,7 volts. Então, tudo ficou bem claro. É só montar na sua mente o caminho e ir somando ou subtraindo conforme for passando pelos componentes do circuito. No final, se tiver dúvida da polaridade, observe que você deve somar duas tensões quando o positivo de uma for ligada no negativo da outra, quando essas estiverem em série. Então, observe que nesse circuito, o 0,7 volts do transistor deve ser somado com o 0,7 volts da resistência de emissor. Isso dá exatamente a tensão dos diodos. É a prova dos 9. Para analisar qualquer circuito, não tem magia, tem tecnologia. É só usar as nossas conhecidas leis da análise de circuitos. Mas é possível usar essas leis de forma prática simplificada. Na dúvida, escreva a equação. Essa não falha nunca. Claro que tem muito tema para essa manga. Esse paletó é muito grande e importante. Então, aguarde mais nos próximos tutoriais. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva!
e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!